Edson Prado, que é o treinador do Kaique Pro, revelou discussões e problemas durante a estreia do Champs na Classic Physique. É isso que a gente vai conferir agora nesse vídeo, só que antes peço para você, meu mano, deixar seu like, se inscrever no canal, isso daí me ajuda bastante, tá bom? E um recadinho rápido aqui da AlphaCo, que é o seguinte, a AlphaCo lançou novos modelos de camisetas, tá? Camisetas dry fit, eles lançaram novos modelos e novas cores, como por exemplo essa daqui. Ah, não consigo identificar a cor dessa daqui, mas bom, tem esse vermelho mercúrio, cor pistache, a cor, cadê aqui que eu vi? Cor uva verde, cadê? Uva verde aqui ó, verde uva, cor verde uva, e elas se encontram também não só no formato de camiseta normal, mas também no formato de regata machão, que eu curto pra caramba, que é bem confortável, pra você poder treinar um peito aí, pra você poder treinar costas, é da hora, tá? O link do site da AlphaCo tá aqui na descrição, e usando o cupom MANOS vocês garantem desconto em todo o site, tá? Lembrando que 6 camisetas dessas da AlphaCo vocês pagam menos de R$ 200 e garantem frete grátis para todo o Brasil. Fechou? Então, recado tá dado, bora agora pro conteúdo para saber que treta foi essa que aconteceu na preparação do Champs. Que você é o preparador dele. Me conta um pouco sobre como começou a conversa, porque eu acompanho bastante o canal dele no YouTube, tá? Sou bem fã do Kaique, do trabalho dele. E eu vi que você já tinha treinado algumas vezes junto, na academia que ele treina em Orlando, na academia que você dá aula. Então, da onde surgiu o interesse e como se concretizou esse interesse? Foi a competição mesmo? Foi a finalização? O que você tem a dizer sobre todo esse cenário? Ó, o Kaique, na verdade, a nossa aproximação foi justamente isso. Alguém comentou com ele, falou, ó, tem um Prado, que tá ali na academia. Aí ele falou assim, já ouvi falar, né? Eu vou lá no Brasil, o Balestrinho, o Cariano fala muito do Edson Prado. E ele veio marcar um treino pra fazer comigo. Aí a gente fez um trabalho, a gente ali não se conhecia muito, a gente foi quebrando essa barreira, né, para poder, além de ser um treinador e um atleta, a gente ter um pouco de amizade, se confidencializar com conversas que acontecem fora do palco, né, aquela coisa pessoal mesmo. Aí a gente foi meio que se relacionando nisso aos poucos, né? Ele fez alguns treinos comigo, ainda como ele estava competindo como Men's Physique. E daí foram pintando outras oportunidades. Daí a gente tá fazendo alguns treinos, vou marcar um treino, será que você tem como a gente fazer um treino aí? Bora, a gente foi fazer um treino. A gente foi se aproximando um pouco mais, até chegar ao fato dessa preparação aí para emergir aí na área do Classic. A gente ficou bem mais próximo, o Arthur, né, também tá ali com a gente, treinando. E aí a gente foi vendo todo o processo evolutivo do Kaique, e a gente se empolgando, porque a gente viu quem é o Kaique, e não foi o que o Kaique conseguiu apresentar. E a gente foi vendo, a gente foi se empolgando, a gente sabia o potencial, a gente tava vendo, já que a gente sabia, a gente tava vendo o potencial do Kaique. Então tudo isso foi trazendo uma proximidade da gente. Quando o Kaique foi para competir no Pittsburgh, o que aconteceu foi que ele mesmo percebeu que não houve a entrega que ele esperava que ele poderia estar colocando no palco, que ele merecia ser colocado. Só que é aquilo, a disciplina, e o Kaique é um cara coachable, né? O que é um cara coachable? É um cara que, se eu falar assim pra ele, cara, você vai comer agora 200 gramas de batata. Ele falou, cara, mas eu sinto 500 vai ficar melhor pra mim. Não, você tem que comer isso. Ele não vai discutir, ele vai falar. Ele vai dar a opinião dele, mas se o cara voltar a afirmar, mas é isso que eu quero fazer, ele não tem mais discussão, velho. Ele vai seguir aquilo. É a responsabilidade. A minha opinião, o que eu acho dentro do que eu vi, né? Colocando o fato da gente, né, se aproximar com relação a isso. Eu acho que o coach dele se empolgou a hora que ele viu ele. Porque a primeira coisa que eu perguntei pro Kaique, logo depois mesmo, antes dele competir, a gente tava conversando, trocando algumas mensagens. E aí, Kaique, como é que tá? Não, tô bem, tô me sentindo bem, mas eu não tô, cara, não sei, eu vou te mandar uma foto, mas não tô me sentindo como eu tava aí na academia. Aí eu falei, comenta com o teu coach. Aí ele falou assim, eu falei, mas eu não sei, ele não fez nenhum ajuste ainda e tal. E aí, o Kaique, eu acho que a primeira coisa que eu perguntei pra ele, eu falei assim, o Johnny, que é o seu atual coach, ele chegou a te ver pessoalmente alguma das vezes dessa nova carreira, da outra? Ele falou assim, não, a gente nunca se encontrou pessoalmente, essa é a primeira vez. Então a minha conclusão, eu acho que ele se empolgou por ele não ter conhecido o Kaique, porque é muito diferente você fazer uma análise de um atleta por vídeo, por foto e pessoalmente. Eu acho que ele se empolgou demais por ver o Kaique, o potencial do Kaique, mas ele não viu o Kaique no potencial. E aí eu acho que aí ele se perdeu e errou a mão. Aí depois disso, obviamente, o Kaique sendo um cara coachable, ele seguiu 100% o que deveria ser feito. Como a gente já estava meio próximo, né, logo no domingo, quando passou o evento, o Kaique andou conversando comigo, né, uma possibilidade da gente fazer uma parceria. Eu fiquei super contente, né, de poder estar contribuindo com ele de alguma maneira. E eu acho que o Kaique chegou logo, né, o que aconteceu. Ele teve outros exemplos do Neil Hill, que também estava lá, que é muito amigo do Johnny, e quando viu o Kaique, ele chegou a ver o Kaique alguns dias antes, e o quanto o Kaique estava impressionado, algumas semanas antes, né, meses, eu acho. Ele se Lembrando que agora o New Hill é o atual coach do Kaique, tá? encontraram. E o Neil Hill viu o potencial do Kaique. E aí ele olhou pro Johnny e chegou e falou, né, conversas minhas do Kaique. Ele olhou pro Johnny e falou assim, o que você fez, cara? O que você fez com o Kaique, velho? Você acabou com o físico dele. Aí o Johnny, o Kaique falou que ele ficou sem atitude, ficou assim, não, ainda dá pra consertar. Aí ele começou a perder a direção, começou a fazer umas coisas assim de última hora pra tentar repor o que era o Kaique, mas não dava tempo. Quanto mais mexe, mais fede, né? Nessa situação. Exatamente. Eu falo, infelizmente, às vezes o preparador ele se desespera porque ele não esperava aquilo, né? Ele tem uma visualização na mente. E aí não entrega aquilo, ele quer manipular mais e acaba só afundando o físico do atleta. E aí foi o que aconteceu. Eu torço muito pelo Kaique. E assim, o que eu vi na minha avaliação de longe, óbvio, sem estar por perto, vendo só pelo que a gente acompanha pela rede social. Eu acho que o Kaique é aquele atleta. Eu vou fazer uma metáfora, não, entrar um exemplo. O Ronnie Coleman, ele foi ganhar um Pro Show num Grand Prix porque o Levrone chegou e falou, amigão, vamos descansar, vamos relaxar.
vamos comer uma pizza, tomar uma vodka, e você sobe assim. Eu acho que o Kaique, ele, desde quando ele era Mendes, ele faz um trabalho muito, muito excepcional, só que às vezes eu acho que ele fica pronto muito antes, ele perde um pouco de time. Eu acho que o atleta ele tem que estar pronto na semana, não tá pronto 3, 4 semanas antes, porque é muito difícil de você segurar. E na Classic Physique, como ele tinha ainda massa muscular nova, é mais difícil ainda. Então o corpo ele colapsa muito fácil. Mas aí eu venho e coloco uma outra colocação pra você. O Kaique ser coachable, a falha não é dele. Não, a falha não é deles. Eu tiro Não, a falha na minha cabeça, se você seguir o planejamento do treinador, a falha é 100% do treinador. Sempre. E aí assumir a condição. E eu acho que o Johnny assumiu a condição e falou assim, ó, vai com o Neil. Eu não tenho esse feeling pra seguir com você. Houve um acordo, não houve discussão. Mas eu acho que o Kaique sabe disso. Só que ele não pode fazer nada. Ele falou assim, ele comentou, né, com a gente ali, não sei se você até comentou com o Arthur, mas ele falou, 6 semanas antes, eu já tava pronto pra competir. Ele disse que naquele vídeo que saiu dele lá na... Demonstrando mais uma vez que o que importa é você estar pronto no palco, no dia do campeonato. E não 6 semanas antes, 3 semanas depois do campeonato, sei lá. O que importa é o dia. na sede da NPC, até que o Tyler viu ele, e depois viu ele ali no campeonato, disse, conversou com ele, falou, cara, no dia que eu te vi lá, você estava maior e mais seco, então tipo, você estava melhor há 6 semanas atrás. Aí ele disse pra mim, ficou puto. Como é que, assim, pô, como é que fiz mais segura 6 o físico? semanas de dieta, fiz mais 6 semanas de dieta pra ficar pior. Não, Arthur, Mas é difícil você segurar um físico igual dele por 6 semanas até a Não, então, competição. pois é, Já indica falou, que a sabe? estratégia que o coach dele escolheu não foi a melhor, né? Arthur, a gente comentou aqui no podcast. Tipo assim, eu quando vi o físico dele se aproximando do campeonato, eu falei assim, nessa semana, nessa peak week dele, eu se fosse o preparador, eu ia falar, irmão, deita, dorme, come, enche, nem treina. Acabou. Só faz pose. Era fácil. Você vê que o físico ia subir, Era ia viver de novo. Porque eu vi que o físico dele foi se perdendo. E tipo assim, Foi. o que precisava? Baixar o cortisol, alimentar ele e descansar. Ponto final. Era a minha visão. Que nem o Mike Messer fazia muito isso com os atletas dele na finalização. É porque se o teu físico já tá pronto e você só fica segurando ele até o dia da competição, isso vai estressando o corpo. E isso é pior pro atleta, entendeu? Então na hora de você carbar e tudo mais, nem sempre, na hora de você finalizar pro dia da competição, as chances de dar errado é muito maior. Tirar todo o estresse e deixar lá pronto pro palco, às vezes o cara vai 4 de 5 Cara, mas além disso, eu acho que também a estratégia que foi feita na semana final em si, também não foi assertiva. Alguma coisa eles erraram ali. Cara, eu vi que informação. ele gravou muito pro canal da Growth. Eu vi que ele parecia que tava exausto já. E, tipo assim, ele não tava como posso dizer, respondendo bem, porque forçaram muito gravação, filmagem, vem pra cá, posa, isso, pra mostrar o físico dele, que tava todo mundo muito empolgado e acabou prejudicando o físico dele, na minha visão. Excesso de estresse. Mas prejudica, Mas porque aqui, você tem ó. uma cruz de responsabilidade nas suas costas contratual. É, Aí porque- você não tá tunnel vision com o campeonato ali, porque daí você tem que se preocupar, puta, mas tem a Globo, tem que fazer tal coisa, tem que ir não sei na onde, tem que não sei o que, blá blá blá. Aí, né, você vai falar que isso não atrapalha o cara? Sim. Pô, a Vou gente deixar um vendo- ponto de vista, ó. Um ponto de vista do que aconteceu logo depois, porque era o esperado, né? O Kaique estava numa ponta de uma faca e na outra, né? Se ele desse certo que todo o trabalho que era para ele entregar, o Kaique não seria visto hoje como colocaram ele. A gente sabe disso. Quem tá ali do lado sabe. O Kaique é sim aquele cara com aquele ombro estriado, o Kaique é sim aquele peito fatiado. Esse é o Kaique. O cara que subiu no palco não é. Então, o fã, o cara que fala do esporte, ele não fala com propriedade, porque ele não viu. Entende? É, Então, tipo, a gente aí vê depois os caras foram na pessoalmente, net, é aí foram falar assim, o Kaique colocou filtro, não teve porra nenhuma de filtro. Simplesmente o Kaique, erraram com o Kaique aceitou, não foi lá, não debateu. Quantas vezes o Kaique foi lá e falou, isso aqui justifica, ele não justificou, porque ele sabe quem ele é. E o Kaique é sim, falaram uma vez aí, eu vi um americano que colocou, falou assim, o Kaique usou filtro, olha o ombro dele como A maioria que dá hate aí nos atletas, né, mais especificamente aí nesse contexto do Kaique, não tem nem 40 de braço seco. tava fatiado e aqui no show não tava. Foi um erro. O Kaique é o cara do ombro fatiado, o Kaique é estriado pra cacete. E o Kaique é um E digo mais, esse hype todo foi criado não só pela galera, mas muito também pelos influenciadores, tá? atleta como qualquer outro, que tem pontos fracos e a gente vai trabalhar. O Ramon tem ponto fraco, o Rafa Diesel tem ponto fraco, o Josema tem ponto fraco, o campeão tem ponto fraco, todo mundo tem ponto fraco. E só precisa de um tempo para poder acertar isso, para poder chegar no seu melhor. Né? Mas é difícil hoje você discutir, porque você vai ser visto também de uma forma negativa, porque falar, mas o cara não conseguiu provar. Então eu tenho que ficar quieto. Agora é trabalhar. Edson, uma coisa que rodou bastante aqui no Brasil, antes já da competição e rodou depois no mundo, foi a questão da dorsal dele, tá? Sim. Eu tenho uma lesão de nervo nas panturrilhas que atrofiou, realmente eu tenho, tá? Tinha por aplicação, por excesso de dano ali, de causa dano. E a gente viu que a dorsal dele deu uma regredida, a gente até cogitou aqui no podcast, que pode ser um problema de dano de nervo, que a ligação não estava sendo efetiva, que ele não estava contraindo de forma efetiva a parte baixa da dorsal. Eu vejo, a gente vê vários atletas que tiveram esse problema. E a Invalier, o próprio William Martins aqui no Brasil, e todo mundo começa a ter esse problema da dorsal, começar a retrair e subir um pouco por atrofia. Você que tá ali no treino, você que toca ali, você vê que existe esse problema? Existe ou ativação. Existe ativação. Não tem lesão, nada. Tanto é que, de tanto pegar no pé do Kaique, ele decidiu uma particularidade dele, mas ele vai tomar uma decisão com relação a isso pra mostrar. Que ele não tem lesão, não sofreu nenhum, não teve nenhum incidente na história dele, porque é uma coisa que a gente conversou, né, profissionalmente falando, e aí eu fui fazendo os testes, cara, não vi nada. Assim, na ativação, eu gosto muito do atleta, né, pra ele poder mesmo se conectar, eu vou lá, toco na musculatura, eu falei, Kaique, ó, tá aqui, velho, tá aqui, ó. Eu acho que talvez a forma como ele veio treinando, os ângulos, equipamento, né, o fato da minha decisão de trazer ele um pouco pro free weight, foi justamente para expor um pouco mais essas áreas, expor mais essas regiões, que muitas vezes as máquinas tiram.
A não ser que você tenha uma técnica muito refinada que na máquina você consegue aplicar. Então é o que eu estou fazendo. Estou usando as máquinas, que ainda para mim é segura por causa de todo o volume muscular dele, para não expor ele a uma lesão, porque é uma responsabilidade que eu tenho. Você tem que fazer um trabalho com ele, expor ele a mudanças, mas sem criar nenhum problema para ele. Eu não posso criar uma lesão agora num percurso novo. Então a gente pode ter uma mudança assim extraordinária. Só que hoje são 3 cabeças ali trabalhando, né? Que é o Kaique, é o New Hill e sou eu. Né? Então, assim, eu também quero seguir as diretrizes junto com o New Hill. Ainda a gente não tem nada ainda em mãos, mas eu quero seguir as mesmas diretrizes, por também a direção que eu tô seguindo. Né? Pra poder também trabalhar em cima disso. Mas eu não vi com relação à lesão, cara, não vi. Eu acho que foi mesmo, talvez, a forma como ele vinha trabalhando, com os outros sistemas que ele vinha trabalhando, que acho que a pessoa, o profissional, não percebeu. Né? Que ficou faltando um déficit ali. E Edson, ele assim, foi criado toda uma conspiração, porque ele só se mostrava de regata, né? Então, assim, ele tinha ciência disso, antes da competição, que estava tendo uma falha muscular ali? O Caio sempre soube que era uma área de prioridade. Mas uma coisa que ele sempre deixou claro é o seguinte: o brasileiro, o fã, ele vai me julgar com uma baita de uma dorsal ou faltando algum ponto fraco. Ele não vai entender o processo que eu tenho. Ainda estou trabalhando para poder melhorar. Sim. Entende? Como é o caso de outros nomes aí. A galera já tá falando ele como o próximo Mr. Olímpia. Então ele falou assim, eu mas ele... porque eu não posso trazer isso pro meu dia a dia. O Edson, quem colocou essa carga em cima dele foi os próprios fãs mesmo. Porque quem realmente entende bodybuilding sabe que seria muito difícil para ele estar no top 3 ali, porque o cara tá mudando de categoria. O cara tá. É muita coisa envolvida. Então eu acho que esse lance, essa sobrecarga aí, foram os fãs mesmo que jogaram na costa dele. Ele sempre teve ciência disso, né? Não, a gente sabe também. Só um minuto. Questão de pose. Você acha, Edson, que também poderia ter alguma coisa que ele poderia ter feito para amenizar isso da dorsal? Eu ouvi umas pessoas falando que ele poderia ter se jogado um pouco mais para trás, para conseguir abrir mais, de repente, que aquele jeito muito de pé, muito reto com que ele estava posando, também estava realçando, né, esse ponto fraco dele. Eu acho que assim, o Kaique não trouxe o físico. Qualquer coisa que ele fizer ali não vai sair como deveria ser feito. Resumindo, Edson, a finalização merda dele piorou ainda mais esse ponto. Acabou mais a situação. E se ali era um ponto fraco, ficou mais saliente ainda. Mais evidente. Então não adianta ali na hora, né, o meu ponto de vista, se ele inclinasse aqui, se ele levantasse um pouco mais, sim, não ia então melhorar muitas coisas, né? Mas eu acho que naquele ponto que o Kaique subiu ali, ele mentalmente ele já sabia que ele não era o Kaique que ele queria apresentar, mas ele fez o papel dele, ele fez com grandiosidade, você vê que passou o show, estão fazendo brincadeiras, o Kaique é o cara da regata, e que não sei o que, o Kaique nenhuma vez saiu lá e falou e trouxe explicação. Ele simplesmente tomou o que ele tinha que fazer. Ele decidiu e foi rápido. Porque ele competiu no sábado, no domingo de manhã ele mandou mensagem e ele já tinha falado, ó, já fechei com o New Hill. Então ele fechou com o New Hill assim que ele desceu do stage. Ele desceu do stage e ele já foi lá, já chamou o New Hill. Ó, isso, você poderia trabalhar comigo. Como o New Hill tem muita proximidade do Johnny, ali já foi esclarecido na hora. O Johnny chegou e falou assim, é sua responsabilidade. Eu concordo e eu acho que você pode trazer algo que eu acho que eu não vou conseguir trazer pro Kaique. Então foi muito rápido. Né? E é difícil, cara. Eu já subi em condições em palcos de não trazer o meu 100%. Eu vou fazer. Ali nenhuma pose vai sair bonita, cara. Você não tá trazendo o seu físico, nailed, né? Você fala assim, cara, tô nailed. E não, porque todo mundo tava querendo ver aquele ombro, velho. Que eu, então, o Arthur e várias outras pessoas na academia, até o Kaká. A gente tava lá na casa. Assim, a gente fez um treino, o Kaká olhou assim e falou assim, puta que pariu, velho. E o Kaique, se mostrasse isso aí agora, ia impressionar o mundo. Eu falei, pois é. O wall factor do Kaique é justamente o que ele não conseguiu mostrar, que é o quê? A densidade, a fibra muscular, tudo muito cortado. E se ele perde isso, o que sobra, não é mesmo? Pois é. Então é isso que ficou na frustração, mas ele simplesmente entendeu que houve algo que poderia ter feito de uma forma diferente para ele mostrar quem é o Kaique, ele simplesmente foi na dele, deixa as pessoas falarem e falou, vou fazer o trampo. Edson, e vocês nem cogitaram fazer o New York Pro, que seria na semana seguinte? Na verdade, a decisão foi do New Hill. O New Hill achou que não era melhor. Que eram poucas semanas, poucos dias, né? Não era nem semanas, poucos dias. E achou que não ia conseguir trazer o físico que o Kaique pode apresentar. Aí se parar pra pensar, foi tão agressivo negativamente a finalização que pro corpo entrar no estado... Ele estava ali no estado de alerta, né? Ele estava no estado bem difícil. Para ele voltar e para finalizar novamente, não ia valer a pena mesmo. Talvez, o mental também já estava todo fodido. E a gente tem que trabalhar em harmonia, né? É o mental com o fisiológico. Edson, vamos falar de... Galera, pra mim aqui, tá pra reagir até esse momento do vídeo, porque depois disso eles vão ficar falando somente do Edson Prado. Não é esse assunto o foco aqui nesse vídeo. Pra quem tiver interesse, para ver o podcast completo ou o corte completo, só entrar no YouTube da minha página, no Clássico, que o corte vai estar lá, tá bom? Mas o que a gente pode tirar então desse pronunciamento do Edson Prado, que é o treinador do Kaique? Que o Kaique estava pronto há muito tempo atrás, que ele não sofreu nenhuma lesão, que não foi nenhum erro de pose, foi um erro de finalização e de estresse, e que não tinha nada a ser feito naquele momento, e que o coach atual do Kaique, que é o New Hill, ficou bravo com o resultado quando ele viu o Kaique naquela situação, o físico dele, né? Que ele viu o Kaique há umas semanas atrás, ele estava com o físico muito bom, e quando ele viu perto da competição, ele viu aquele físico murcho, né? Debilitado e tudo mais, ele ficou bravo com o Johnny, pelo que eu entendi ali na conversa, que agora é o ex-coach do Kaique. Eu vou ficando por aqui e é isso. Tamo junto, galera. Valeu, é nóis. Fui.